Boa noite, amigo internauta, boa noite, telespectador do Pautando. Mais uma vez, João Gabriel e eu, aqui nos estúdios do Jornal da Cidade, trazendo para você as informações, as notinhas, as matérias, tudo relacionado ao dia a dia da nossa cidade. Hoje, 23 de abril de 2020. E ontem, João, tivemos aí uma comemoração bastante bacana, né? 520 anos do nosso Brasil. Boa noite. Isso aí, boa noite, Albert, boa noite a todos que estão nos assistindo. Também desejo bom dia e boa tarde para quem nos assiste em outros horários. Antes da gente comentar do aniversário especial de ontem, Claro. né? Eu só convido a quem estiver nos assistindo pelo Facebook, curtir a página do Jornal da Cidade para receber as atualizações diárias do nosso conteúdo. Quem estiver nos assistindo pelo YouTube, tem um botãozinho aqui do lado para assinar o nosso canal, é gratuito. Também vai receber todas as notificações do nosso conteúdo. Também aproveita e clica no sininho para receber alertas de conteúdo. Em relação ao Brasil, né, Albert? 520 anos, né? Como passa, né? Do Brasil, né? Mas num momento assim complicado, né? Que o Demais. país vive aí, possivelmente a sua maior crise de saúde desses 520 anos, né, Albert? Que é essa pandemia aí do vírus, né? Do Covid, né? Então, talvez a gente não tenha passado batido. Eu, sinceramente, eu não vi aí na mídia menções nenhuma, a respeito disso não, aí, não. né? Porque o noticiário praticamente ele está monopolizado por conta da pandemia, né? Então eu não vi, não sei se você chegou a ver, também não vi na internet, na TV, nem em jornais. Estão realmente focadas em outra coisa, né? Em outra coisa e passou desapercebido os 520 anos do nosso Brasil. Ontem, João, no jornal O Tempo de Belo Horizonte, o ministro Álvaro trouxe uma reportagem especial àquele jornal dizendo da liberação pós-pandemia de 5 bilhões de reais para a área turística. Isso envolve Poços de Caldas, porque ele deixou bem claro que serão recursos que serão ofertados para os pequenos, médios empresários, os microempresários envolvidos diretamente na área do turismo. Isso faz com que tenhamos aí, quem sabe, um renascimento das cinzas o turismo brasileiro, porque estava em alta, né, João? Grande parte do nosso país sendo visitado pelos brasileiros de uma forma geral, e em virtude desse problema teve que ter uma paralisação imediata. Mas é um bom sinal por parte do governo essa liberação desse recurso, né? É um ótimo sinal, né? Possivelmente o turismo é o setor mais afetado pela pandemia. Com certeza. Albert? Isso aí eu acho que não tem muita dúvida disso. O setor de comércio, né, também ali, e serviço, mas o turismo eu acho que foi o mais afetado, porque talvez quando for liberado, né, Albert, aí os estabelecimentos para voltar a funcionar, possivelmente aí os hotéis vão ficar no fim da fila, né? Com certeza. Justamente por conta da questão da aglomeração, trazendo pessoas de outras localidades, então tem todo esse temor aí. Então é muito importante essa ajuda ao turismo. Poços de Caldas é uma cidade turística, né? A gente muito bem visitada, né, a gente tem em torno de 53 hotéis, né? Então 7 mil leitos na cidade. 7 mil leitos, parte da nossa economia gira em torno do turismo, querendo ou não, a gente tem que admitir isso e entender, né? Então toda ajuda ao turismo é muito bem-vinda, né? E a gente vê também, né, Albert, uma situação preocupante aqui em Poços de Caldas, são demissões no setor hoteleiro, demais. Funcionários aí sendo demitidos Muita porque não gente tem perspectiva de se reabrir, retorno. Enquanto o comércio está tentando formas de flexibilizar a abertura, né? O hotel não tem essa perspectiva, Nenhum. E só para completar esse assunto do turismo, Albert, quando terminar essa pandemia, eu acho que vai mudar um pouquinho aí a questão do interesse do turismo do brasileiro. Então eu acho que o turista brasileiro ele vai se voltar mais para o Brasil com do que para o exterior. Até porque ontem, por exemplo, o dólar chegou a 5,40, né? 5,47 hoje. Hoje está 5,47? No período da manhã. Na hora do almoço eu estive acompanhando. Então, você vai fazer 5,47. Você vai fazer uma viagem para o exterior. Quase 6 vezes mais o valor, é muito caro. Você vai fazer uma viagem para o exterior, ainda mais para países aí que tiveram picos do vírus. Então, eu acho que a pessoa vai pensar 2, 3, 4 vezes antes de viajar. E na hora que ela for viajar, ela vai priorizar o Brasil. E a gente espera que também justo, né, João? Escolha Poços de Caldas. O Brasil né? tem muitos lugares bonitos. Eu já tive a oportunidade de fazer algumas viagens Brasil afora. E vou dizer a todos que estão nos assistindo, o Brasil merece ser visitado. E após o surto desse vírus aí terminar, visitem o Brasil, porque o Brasil merece o nosso conhecimento para que nós não tenhamos aí a possibilidade de, viajando para fora do país, né, João, de ter outros problemas, tal qual as 2 mortes que nós tivemos aqui em viagens pelo Caribe do navio, né, João?
Tem aquela música do Vinícius de Moraes, Querelas do Brasil, não sei se você conhece, sim. né? Que ela fala num dos trechos, né? O Brasil, né? Ou seja, o Brasil com Z, Com Z. não conhece o Brasil com S. Né? É verdade. Vamos dar início às matérias do Jornal da Cidade? Vamos lá, a gente vai ler a manchete do final de semana. Vamos lá. A manchete foi a seguinte: prefeito anuncia que comércio deverá ser flexibilizado em Poços de Caldas. Ô João, ontem à tarde, nas dependências da prefeitura, inclusive, eu acompanhei via fotos o prefeito, o secretário de governo e a secretária de administração atendendo aos vários comerciantes que lá fizeram. É claro que a pressão está sendo muito forte, muito grande em relação à prefeitura. O Sérgio, de uma maneira geral, nós temos que parabenizar a conduta dele aqui em relação a tudo isso que está acontecendo. O Brasil, nós temos que ser sinceros aos nossos telespectadores, aos nossos internautas. Graças a Deus que veio esse problema da Europa para o Brasil. Se fosse ao contrário, tal qual foi em 74, que nós tivemos aqui aquele surto de meningite no Brasil, nós teríamos aqui inúmeras mortes, 10, 20, 30 vezes maiores. O Brasil conseguiu, em virtude dos problemas no exterior, na Europa de uma maneira geral, se precaver com o isolamento, diminuindo a curva de acendimento do vírus no nosso país. E o Sérgio, tal qual outros prefeitos, outros governadores, preocupados, estão protegendo a população de uma maneira geral. Mas eu deixo aqui uma ideia para o Sérgio, que eu acho que, né, João, para que ele possa pensar em relação a isso, se os comerciantes querem, associação comercial, sindicato varejista, só que aí tem um outro problema também colocado pelo próprio Antônio Carlos Pereira hoje. Ele fez uma indicação à Câmara da Prefeitura como ficará a reabertura das creches. Como é que você vai abrir o comércio se as mães que trabalham não têm onde deixar as suas crianças nas creches? Então são duas situações complicadas em relação a isso. É um fato muito preocupante e nós deixamos aqui, já que essas entidades que representam o comércio da cidade de uma forma geral, assinem um termo de responsabilidade para colocar, uma ideia minha, uma pessoa na porta oferecendo máscara, álcool em gel e o distanciamento de 1,5 metro para cada pessoa dentro do seu comércio. Aí sim o Sérgio poderá, quem sabe, flexibilizar, João, entre 10 e 16 horas, com uma fiscalização mais intensa ainda. Se não tiver isso que nós colocamos na porta dos comércios de Poços de Caldas, assinado pelos seus presidentes das duas entidades, uma multa pesada de R$5.000, porque aí só vai melhorar a hora que mexer no bolso. É claro que os nossos comerciantes estão passando uma atividade, uma situação muito difícil, nós entendemos tudo isso. Ontem completou 1 mês de fechamento dos comércios em Poços de Caldas, mas já que quer flexibilizar, que seja uma flexibilização correta, justa e que não venha trazer malefícios para a população de uma maneira geral, né, João? É isso aí. O prefeito está recebendo uma pressão muito grande, né? A CIA, o Sindicomércio e a ABRE, né, a Associação dos Bares e Restaurantes Similares, estão pressionando o Sérgio praticamente todo dia, né, para que ele abra o comércio de forma flexibilizada, assim, né, com algumas restrições. Muitas dessas restrições que o Albert está mencionando que já estão sendo aplicadas em cidades da região, por exemplo, Caldas, né, começou quarta-feira essa flexibilização, vai acontecer entre quarta e sexta-feira e depois, dependendo do desenrolar dos fatos, eles vão prorrogar essa flexibilização. E lá é assim que vai funcionar, vai ter álcool em gel na porta dos estabelecimentos comerciais, vai ter que se organizar filas antes de entrar com essa distância aí de 1,5 metro, né? Então todas as precauções possíveis. Então o Sérgio, eu acho que ele deveria chamar essas entidades de classe aí e pedir para elas assinarem um termo de responsabilidade em que o comércio se responsabiliza em tomar as devidas medidas de segurança, porque você não pode pressionar o prefeito para ele simplesmente abrir o comércio sem você fazer a tua contrapartida. Com certeza. Ou seja, o Sérgio está assumindo uma responsabilidade muito grande. Demais, tanto em manter são 170 mil pessoas em Poços de Caldas. A responsabilidade dele é muito grande, tanto em manter o comércio fechado quanto abrir. Com certeza. Né? Então, acho que a gente tem que dividir a responsabilidade. Né? Ou seja, a gente não pode colocar só nas costas do prefeito Sérgio a responsabilidade de flexibilizar porque o comércio não está faturando e está tendo que demitir. Não, todo mundo tem que compartilhar essa responsabilidade e é muito grande. É uma roleta, né, Robert? A gente vai jogar e não sabe o que vai dar. Se correr, o bicho pega. Se ficar, né? O bicho come. Pode ser que a situação fique sob controle ou pode ser que aí a gente perceba um aumento aí
dos casos, né? Pode acontecer as duas situações. Vou falar uma coisa que não aconteça, sincera né? para você, João. Eu jamais queria estar na pele do Sérgio e muito menos do Carlos Mosconi. Eu vejo o Carlos Mosconi, eu conheço há muitos e muitos anos da política, nos seus pronunciamentos eu vejo ele uma cara sisuda, uma cara fechada, é um médico já muito conceituado na cidade, tem um conhecimento principalmente dos virologistas em torno dele em relação a esse problema. Então a gente vê que Poços de Caldas, por estar muito próximo a São Paulo também, e os números maiores no Brasil são oriundos do estado de São Paulo e principalmente da capital. Quantas pessoas não vieram passar o carnaval em Poços de Caldas? Quantas pessoas não vieram passar os finais de semana em Poços? Os hotéis aqui praticamente trabalham com lotação de 70% a 80% todo final de semana na sua capacidade máxima dos seus 7 mil leitos. Então é uma responsabilidade muito grande. Nós não temos os nossos testes rápidos, mas vou ser sincero para você, o Sérgio tem feito aquilo de possível que tem que ser feito mesmo. Agora, se os comerciantes necessitam, que eu tenho certeza, fui comerciante com o estabelecimento aberto por 28 anos, 27 anos, eu sei o quanto é difícil. Mas se dividir as responsabilidades e as pessoas souberem, talvez possa minimizar. Mas é o que você falou, né, João? É uma roleta russa. Abrindo, pode talvez acontecer algo de pior. Ou não abrindo, talvez o comércio, de uma maneira geral, encerre suas atividades e vindo a prejudicar a Poços de Caldas. Inclusive, hoje eu vi uma reportagem também, Pouso Alegre, em virtude das quantidades de fábrica, extrema as quantidades de fábricas, são as duas cidades do sul e sudoeste mineiro que poderão sair mais rápido dessa crise em relação ao vírus. E Poços de Caldas, nós sabemos aí das nossas dificuldades. Tem um detalhe ainda que complica um pouco mais a situação de Poços de Caldas no combate ao vírus, é que o secretário adjunto de saúde, Flávio Tony de Lima e Silva, ele pediu a exoneração para se candidatar a vereador em outubro, né? Então, era ele quem estava tomando a linha de frente ali das ações contra o vírus, né? E o Mosconi, a gente sabe que ele é do grupo de risco, por ele ser uma pessoa mais velha, então ele não pode sair se expondo, então ele não pode ficar frequentando aí unidades de saúde e tudo mais para ficar vendo como é que está a situação, porque ele vai se expor e desnecessariamente, né, Albert? Então, a prefeitura perdeu um pouquinho ali daquela coordenação, né? Mas, de qualquer forma, as ações estão sendo realizadas, né? Tem ali aquele comitê de enfrentamento ao vírus, eles se reúnem diariamente ali por volta de 5 horas da tarde, agora a prefeitura também acatou uma sugestão aí de empresários e vai criar um comitê de economia, né? Então vai ser um trabalho ali, até talvez para coordenar essa questão aí da flexibilização do comércio e depois ações futuras para manter a atividade comercial em Poços de Caldas, né, Albert? Porque não basta você abrir o comércio, né? Você precisa que o consumidor vá até o seu ponto comercial e faça o consumo, né? Porque senão vai voltar à situação pré-pandemia, né? Muita dificuldade, pouco dinheiro circulando, né? E muitos lojistas aqui de Poços de Caldas com dificuldade de manter o seu negócio funcionando. Eu vi ontem também, hoje pela manhã, se não me engano, o governo federal vai disponibilizar o 13º para os aposentados em conta já esse mês de maio, para tentar fazer com que a economia gire de uma forma mais espontânea, porque do jeito que está, falta dinheiro no mercado, né, João? Falta dinheiro no mercado. Mais alguma matéria sobre o final de semana? Do final de semana, Albert, eu queria destacar rapidamente duas notícias aqui. Uma delas é que a Prefeitura contratou a Santa Casa pelo valor de 32 milhões anuais para fazer atendimentos pelo SUS. Não tem nada a ver ali com o coronavírus e nada disso, não. É para fazer atendimentos em regime ambulatorial e hospitalar de média e alta complexidade em caráter de urgência e também aquelas procedimentos eletivos, né? Que também é uma demanda muito verba grande, já do né? governo federal, do governo estadual, que já é transferido, e a prefeitura que é responsável por ser a administração direta à saúde da cidade. E olha só, o secretário e o prefeito são responsáveis. E o detalhe importante é que o valor estimado mensal que a prefeitura teria que repassar para a Santa Casa é de 2,6 milhões. A gente já falou aqui em programas anteriores que a Santa Casa disse que ela tem um custo de 6, mas arrecada 5, né? Então, praticamente 1 milhão de déficit mensal. Metade do valor só da prefeitura. mensal, só da prefeitura que banca ali, né? Nós vamos chamar um breve intervalo, retornaremos dentro de instantes com o Pautando, a versão online da coluna de bastidores do Jornal da Cidade.
Retornamos ao vivo aqui nos estúdios do Jornal da Cidade, bem no coração de Poços de Caldas. E agora vamos repercutir a última matéria do final de semana, as matérias de hoje e as notinhas do Pautão. Vamos lá, João? É só essa matéria do final de semana que eu queria repercutir, que eu acho que é muito interessante, Albert. O IF Sul de Minas, aqui de Poços de Caldas, ele fez um estudo que mostra que as rodovias são os principais eixos de contágio do vírus em Minas. Puxa vida, hein, João? A gente sabe é um que, estudo bem completo aqui. São estudos muito sérios, né? Ontem, inclusive, anteontem, nós tivemos a possibilidade de acompanharmos também um estudo onde Poços de Caldas configura entre as cidades que tem aí quase 50% de isolamento social através do aparelho celular, né? Um aplicativo que foi visto, levantado. Até a gente vai repercutir daqui a pouco essa notícia. Um pouco também na notinha. Então, a gente sabe que são pesquisas sérias e corretas, né, João? Exatamente. É a manchete de hoje, pode ler? Vamos lá, claro. Então a manchete é a seguinte: isolamento social em Poços sobe, mas está abaixo da média em Minas. Então subiu em relação a março, né? Em março, Poços de Caldas teve um isolamento social médio de 37,21%, né? Nas 5 semanas ali do mês de março. 5 porque teve uma semana ali meio abril, meio março, que foi a última. E depois em abril esse número subiu para 50,77%. Então houve ali uma maior conscientização. Mas, considerando o mês de abril, está tendo uma queda, né? Porque, olha só, na última semana de março foi 56,87. Aí na primeira semana de abril caiu para 52. Na semana seguinte caiu para 50. E agora está em 49,25. Está um nível maior do que em março, evidentemente, mas está em queda, né? Lembrando que a média do estado é de 62,5% de isolamento social. E mais Poços de Caldas comparado aí a outras cidades da região. As grandes cidades da região, ela está entre as melhores. Né? É a melhor delas, né? Comparado aí com Varginha, Passos e Pouso Alegre, Poços de Caldas é a melhor. Ainda mais nessas datas que você colocou as semanas, muita gente saiu, os aposentados, para receber o seu salário, a sua pensão, então os benefícios do governo, então isso diminui um pouco os números, mas Poços de Caldas, igual você colocou, configura-se aí entre as melhores ainda nas cidades do sul de Minas. Né? Ainda sobre a questão da flexibilização do comércio, Albert, essa matéria também que saiu hoje no Jornal da Cidade é interessante. Estudos para a reabertura do comércio estão adiantados, aponta o secretário de Desenvolvimento Econômico, Thiago Mariano, ele é o novo secretário, substituiu o Flávio Faria. Ele fez uma postagem no grupo Empresas Imunes, né, que foi criado aqui em Poços para fazer ações coordenadas ali para tentar manter empregos e fortalecer o comércio. Ele disse, né, que os estudos para a retomada da atividade comercial já estão muito adiantados, com ótimas perspectivas, e a vontade do prefeito é de que a liberação englobe todos os setores. Então, possivelmente vai acontecer aí em breve essa flexibilização. Só lembrando, para completar essa informação, que foi divulgado aí no final de semana que o comércio de Poços iria reabrir de forma flexibilizada no dia 4 de maio, que seria uma segunda-feira, né? Só que aí a prefeitura depois divulgou uma nota oficial dizendo que é mentira, não é verdade, que não vai abrir nessa data, mas possivelmente pode ser vai acontecer que ocorra mesmo, em um momento próximo a isso. Porque tem um agravante de toda essa situação, né, Robert? 4 de maio é a semana do Dia das Mães, né? Então, se a pressão em cima do prefeito já está insuportável, você imagina na hora que chegar maio ele com o comércio fechado. Se ele não abrir até lá. E 4 de maio, João, véspera do dia 5 de maio, onde a Caldense, há 18 anos atrás, foi campeã mineira de futebol. Exatamente. Em cima do Nacional de Uberaba, aqui em Poços de Caldas. Eu, felizmente, estava lá. Nós estávamos lá no estádio municipal do Dr. Ronaldo. Eu era secretário, eu estava secretário de esporte naquele momento, e 18 anos se passaram. Mas em compensação, Albert, eu também estava no vexame, né? Que foi aquela derrota em Varginha. Infelizmente, comemorar o vice-campeonato foi muito triste, aquilo foi uma ofensa ao torcedor. Aquilo lá foi... eu fiquei tão ofendido, Albert, que eu só voltei a assistir um jogo da Caldense esse ano. Esse ano que você foi com a tua menina levar ela para assistir o jogo de manhã, lá às 10h30. Fui lá, fiz um plano de sócio-torcedor. E foi lá assistir. Fui lá assistir. Aí passou a raiva, né? Outro problema sério, falando em relação à Caldense, João, e antes que a gente entre nas notinhas do Pautano, os sócios do clube estão muito apreensivos em relação à taxa de manutenção. Os R$20 dados para o mês de maio, o sócio está muito chateado. Eu acredito que o Rovilson também não queria estar na pele dele. Já tive a oportunidade de ter sido presidente da Caldense em 2005 e 2006. Os compromissos são muito grandes, mas ele vai ter que fazer uma flexibilização no valor dessa taxa de manutenção. Hoje eu tive a oportunidade de passar lá na porta do clube. Parece-me que nem 40% dos associados pagaram a taxa de manutenção.
São números muito baixos e não consegue manter o clube da forma que tem que ser mantido com valores tão baixos de pagamento de mensalidades. Se não houver essa flexibilização, pode ser que muitos, após essa pandemia, deixem de ser associados ao clube, porque se juntar 3, 4, 5 aí, João, dificilmente a pessoa consegue colocar em dia novamente, né? É verdade, né, Albert? Mas a gente já falou sobre esse assunto Sim, em programas claro. passados, né? O sócio cotista ele tem que entender que ele pode quebrar o clube e ele vai ter que se ele dividir quebrar, para ele ele pagar, vai ser responsável claro. solidário. Então, talvez nesse caso específico seja necessário pagar aí, engolir a seco e pagar, porque é o que eu falei, Albert, às vezes, muitas vezes a gente fica meses sem frequentar a Caldense e mesmo assim você paga. Só que você não pode frequentar, agora você vai reclamar. Tem isso também. Não é verdade? Então, eu estou pagando a mim em dia, o Albert está pagando a dele em dia, né? Então eu acho assim que é uma questão, é um patrimônio que a gente tem, indiretamente, do sócio né, cotista, assim, verdade. Né? Então é um patrimônio que você tem, né? Você não paga, você vai quebrar o patrimônio e aí depois você vai ser responsável solidário. Eu acho que ninguém quer isso. Aí tem que dividir Albert. tudo os valores. E daqui a pouco a pandemia vai acabar. Claro, né? e o clube está aí. E o pessoal vai querer vender. Quase 100 anos já de clube, né? Então o pessoal vai querer voltar a frequentar. Claro. Então vender agora para depois recomprar mais caro bobagem. É bobagem. Vamos lá na notinha do pautão de hoje? Vamos lá. O pautão do final de semana... final de semana, correto. No final de semana a gente estava repercutindo a questão daquele corte de salário de 30%, mas teve atualizações que depois a gente vai comentar. Depois do vereador Pedro Magalhães ter anunciado que iria abrir mão de 30% do seu salário como parlamentar para repassar o valor para o executivo fazer ações de combate ao vírus, o vereador Gustavo Bonafé também confirmou que irá abrir mão da mesma porcentagem do seu subsídio. O salário bruto de um vereador em Poços de Caldas é de R$ 11.337,24. Pode continuar, Léo? Claro, pode continuar. O ex-secretário de Serviços Públicos, Thiago Biagioni, parabenizou o vereador Gustavo Bonafé pela atitude. Agora o Thiago Biagioni está no mesmo partido do Bonafé. Segundo Biagioni, quando era secretário, devolvia R$ 1.075,45 do seu salário todo mês aos cofres da prefeitura. O tempo que fiquei no cargo totalizou R$ 33.338, que renunciei ao meu salário e deu. Eu não sei por que ele fez isso. É os 10% que o Sérgio havia prometido em campanha, que ele deu de desconto. Mas só ele fez isso? Todos os secretários e o próprio prefeito e vice-prefeito também. Quer comentar sobre esse assunto? Pode continuar aí. Que já houve vamos deixar então para depois. A gente faz isso. Marmitex é a próxima notinha. Desde quando foi implantado em Poços, o restaurante popular já recebeu inúmeras sugestões de melhorias, desde o fornecimento de café da manhã até mesmo a abertura aos domingos. Uma sugestão que já foi feita, mas que nunca foi atendida, era de servir as refeições em Marmitex. Segundo consta, a sugestão nunca saiu do papel, pelo fato de que a Marmitex, em condições inadequadas de conservação, poderia estragar. Essa era uma argumentação aí que a prefeitura fazia, né, para não fazer a Marmitex. Mas hoje está fazendo, né? Exatamente. Precisou ocorrer uma pandemia para se mudar de ideia e passar a servir as refeições justamente nas Marmitex. Albert, eu compro às vezes Marmitex, o Albert tem certeza que também compra. Ou seja, só porque o restaurante popular igual qualquer restaurante. Que a pessoa não vai acondicionar direito. Ou seja, qualquer lugar que você comprar a Marmitex... Se você não acondicionar direito, você vai perder ela. Claro. Aí você vai depois reclamar com o restaurante? De forma alguma. Então, eu acho que... É o que você falou, foi preciso a pandemia para poder iniciar esse processo que há muito tempo era o pedido pelas pessoas. E essa daqui é uma luta muito antiga do nosso amigo Daniel Lindo, viu? Daniel Olindo. Ele sempre bateu nessa tecla, porque ele gostaria de pegar a Marmitex e comer na casa dele. Certeza, né? claro. Talvez ele não queira ficar lá no restaurante. Né? E é bom até que abra espaço, né? Ainda para mais outros que necessitam. Pessoas, né? Verdade. E agora a última notinha é Sedete, o vice-prefeito Flávio Faria, que deixou o cargo de secretário de Desenvolvimento Econômico para a disputa das eleições municipais, possivelmente em um grupo de oposição, conforme sinalizam os bastidores políticos até o momento, disse em entrevista no programa Boca Boa, da Master Web Rádio, que não conhece o novo secretário Thiago Mariano e que a escolha foi do prefeito Sérgio Azevedo. Isso mostra que a administração hoje não tem um norte em relação aos seus ocupantes ali, principalmente prefeito, vice-prefeito e secretário. Eu assisti essa entrevista, o próprio Flávio Faria disse que não conhece o atual secretário, não foi consultado pelo prefeito. Isso mostra claramente que existe uma ruptura, um racha, tal qual aconteceu com a própria Luzia, que era confiança do Sérgio e foi para o PDT, que é um partido de oposição ao prefeito. Teoricamente vai ser oposição. Então a gente não entende nada. Então, dizia-se
em alto bom tom, que a Luzia iria para onde ele decidisse. Eu vi mesmo, foi para oposição. É muito estranho, né, Robert? É interessante, É. né? Mas tem muitos cargos da rede que continuam na prefeitura. Tem, né? ainda tem, claro. O pessoal não saiu largou tudo, o osso, não, de né? forma alguma. Ele vai perder o salário? Não, não vai, né? Eles rompem com o Flávio, mas não perdem o salário. Não, né? não, romperam com o Flávio. É né? mais fácil romper com o próprio padrinho deles que os colocaram lá do que perder o salário. É isso aí. Agora a gente vai falar um pouquinho mais dessa questão aí do corte de 30% dos salários no Pautando de hoje, quinta-feira. Alguns vereadores resolveram solicitar o corte de 30% em seus subsídios para que o valor seja repassado à Prefeitura com o objetivo de somar esforços na luta contra a pandemia. Não há que se negar que a atitude é louvável, mas nesse momento acaba soando como oportunista e até mesmo eleitoreira. Primeiro porque a própria Câmara já havia liberado 3 milhões de reais de seu orçamento para a Prefeitura, visando justamente desenvolver ações contra o vírus. Depois, porque faltam apenas 6 meses para as eleições municipais e o ato benevolente poderá ser explorado politicamente nas eventuais campanhas. Além disso, no decorrer dessa própria legislatura, os vereadores não deram ouvidos a várias iniciativas de redução de salários, nem mesmo quando a Prefeitura baixou um decreto de calamidade financeira que vigorou entre 28 de dezembro de 2018 e 5 de maio de 2019. O pedido de corte de subsídios ainda mostra uma precipitação por parte dos vereadores proponentes, que ao invés de aguardar o parecer jurídico da Câmara para se manifestarem oficialmente sobre o assunto, optaram por antes formalizar a mesa diretora pedido de desconto em folha, com repasse direto à Prefeitura, o que não é permitido pela legislação. Os 3 milhões de retorno para os cofres da Prefeitura, nós temos que parabenizar os vereadores, a quem fez essa proposta ao presidente, para que devolvesse para poder utilizá-los no enfrentamento à pandemia. Agora, esse negócio de 30% de redução é uma hipocrisia danada de todos os vereadores que aqui fizeram-se interessados em querer fazer isso. Eu ouvi, inclusive, João, o próprio Wilson e a Lígia querendo devolve os 2.500 que vocês não trabalharam no dia 17 de março, que o povo fica satisfeito. Não precisa vir com hipocrisia de 30%, não. O tal vereador da Zona Sul, lá, o Pinguela lá, falou que 30% que ia devolver, deu uma publicidade danada também, falou que pode ser processado pelo Ministério Público, inclusive já está sendo encaminhado, hoje recebi informação do Ministério Público, que está sendo encaminhado já em relação a isso. Então, juntas, o presidente da Câmara, que para mim, me perdoe, sou o Carlos Roberto de Oliveira Costa, fraco, é um dos mais fracos presidentes da Câmara que nós tivemos ao longo dos últimos anos. Junta-se a Wilson, que é o vereador lá da igreja do Evangelho Quadrangular. Só está lá dentro da Câmara porque tem os fiéis, os cordeirinhos para votar em vocês, que no dia da véspera, na sexta-feira, pede lá que só vai ser levado para o céu se votar no vereador da igreja. Nada contra a igreja, admiro o pastor Paulo, o ex-vereador Valdir Sementilli, mas esse que vocês colocaram, infelizmente, é muito fraco. A dona Lígia já recebe 14 mil reais como coordenadora, o João, e mais 12, 16 como coordenadora, mais 28, 30 mil por mês dos cofres públicos, e não vai na sessão e não devolve dinheiro e vem com essa hipocrisia de 30%. Então, eu trago para vocês, amigos internautas, hoje eu vi um comentário de um amigo no grupo Posto Hoje Amanhã. O Albert pode ter todos os defeitos. Tenho sim, não sou perfeito em nada. Mas eu bato o dedo na ferida de vocês. Eu mostro a realidade desses políticos de Poços de Caldas que são inoperantes, inertes. E quando os vereadores de oposição, Paulo Tadeu, Cissa, Joaquim e Paulo Eustáquio, algumas vezes, mostravam que a prefeitura estava quebrada, vocês não fizeram nada. E agora vem com essa hipocrisia de querer devolver 2 mil reais por mês de cada um. Vá contar mentira para outro, seu bando de pessoas que não tem escrúpulos com as nossas famílias mais necessitadas e querendo usar agora de momento que nós estamos enfrentando, que eu sei o quanto está sendo difícil andar pelos bairros da cidade em virtude da arrecadação das nossas cestas básicas. Eu estou vendo quando o povo está sofrendo e vem agora, faltando 5 meses para a eleição, com essa hipocrisia. Me poupem. É o que eu falei aqui no começo da notinha, é oportunista e eleitoreiro. Oportunista porque está sendo feito agora, num momento aí para mostrar que o vereador é bonzinho, né? E então eu acho que é puro oportunismo. E eleitoreiro porque a gente está há 6 meses das eleições. Robert,
no decorrer dessa legislatura, ocorreram em várias mobilizações para redução de salário. Você sabe o que aconteceu? Inclusive, na administração do Antônio Carlos Pereira, quando ele era presidente da Câmara, né, nos 2 primeiros anos, ele simplesmente arquivou o pedido que foi apresentado. Né? Foi feito um abaixo-assinado, inclusive, né? Foi apresentado lá na Câmara e ele arquivou a proposta. Então, se os vereadores de fato estão preocupados com o município, estão preocupados com as contas públicas, eles deveriam ter acatado naquela época a redução de salário, ou então, Albert, acatar provisoriamente durante o decreto de calamidade financeira. Sim, claro. Né? Que eu acho que era muito mais grave. A prefeitura, naquele momento, ela ficou lá, como eu li agora há pouco, que 28 de dezembro de 2018, 5 de maio... Calamidade financeira, claro. Você falou 5 de maio, aí, que é o aniversário do título da Caldense, mas também vai fazer um ano, né, que a prefeitura está saindo aí dessa questão aí do decreto de calamidade financeira, por aquela série de problemas. Gastou mais do que devia, né? Mas também deixou de receber recursos tanto do Estado quanto da União. Então foi uma série de problemas aí que acarretaram nessa questão aí do decreto de calamidade financeira. Então, se os vereadores de fato estivessem preocupados com a situação da prefeitura e do município, eles teriam feito a solicitação de redução naquelas 2 ocasiões. Esse recurso aqui, Albert, que eles estão querendo abrir mão nesse momento, não vai fazer a menor diferença para comprar máscaras dá 110 mil reais em 3 meses. O que é isso? Entendeu? Não vai dar nada. Não vai resolver o problema. Ô, João, sendo que eles acabaram de abrir mão de 3 milhões... Abrir mão não. Abrir mão nesse momento, né? Devolver nesse momento 3 milhões de reais, que aí sim vai fazer um impacto realmente relevante para comprar equipamento, porque não adianta, Albert, você comprar meia dúzia de máscara, meia dúzia de EPIs ali, entendeu? Você tem que comprar uma quantidade maior, porque você tem que equipar os servidores que estão na linha de frente do vírus. A população, os nossos amigos internautas, talvez não conheçam os números. A Câmara Municipal recebe da Prefeitura de 1,5% a 6%. Posto de Caldas repassa o município em torno de 20 milhões para a Câmara Municipal por ano. Todos os anos. Gasta-se em torno de 8.500 a 9.500 anuais e devolve-se de 10 a 12 milhões. Então gasta-se em torno de 800 mil reais mês, 850 mil reais mês com a Câmara Municipal de Posto de Caldas. É uma Câmara enxuta, uma Câmara onde eu sempre coloco, João, se juntarmos 7 engenheiros da Secretaria de Obras, pagas 15 vereadores e 15 assessores. Então, o problema nosso não são os salários dos vereadores. Já existe recursos para isso e essa hipocrisia de querer devolver agora 120 mil reais, juntando todos os vereadores durante 3 meses... Não, e tem um detalhe, não são todos que concordam com Nem todos concordam. Então não dá para dizer que é 100 mil reais ou 120 mil reais. São só alguns ali que querem fazer um ato ali puramente eleitoreiro e oportunista, tendo em vista as eleições, porque quem tem segurança de que pode ser reeleito não propôs isso, você percebeu? E a semana passada, João, nós comentamos sobre isso, em relação à diminuição do valor de salário de vereador. E eu sou contrário. Eu também. Porque o que pode acontecer em Posto de Caldas? Nós nunca tivemos escândalos com prefeito, com vice-prefeito, com vereadores. Você abaixa aí para 3 mil reais o salário de um vereador. O que vai acontecer? Vai começar a ter mesadinha dentro da Câmara Municipal de Posto de Caldas, porque o voto vai se tornar caro. Um vereador eleito aí corrupto, que a gente não sabe, pode acontecer de entrar alguém, vai lá no prefeito e fala assim, eu com 3 mil, eu não voto em você. Eu quero 5, 6, 10 mil por mês. E o prefeito, o que ele vai fazer? Corrupto? Não sei se é. Quem vai entrar, vai oferecer para poder ter os seus votos favoráveis. Então, o pouco que ganha, que não é muito, se juntar aos 6, 7 servidores da Secretaria de Obras, paga-se muito bem a Câmara inteira. Então a gente tem que pensar com carinho, com coerência em relação a tudo isso. Porque Posto de Caldas nunca teve escândalos. E pode ser essa Câmara a grande responsável de tentar mudar algo e acabar atrapalhando o futuro da nossa querida Posto de Caldas. Só um detalhe, Albert. O Albert está defendendo essa tese aí de que ele é contra a redução do salário. Não é porque eventualmente ele pode vir a se candidatar a vereador. De forma alguma. É porque eu só vou deixar bastante claro a seguinte situação. Eu e o Albert... Nós vivemos sem salário nenhum de prefeitura. Não, mas não é nem essa questão. Também. Eu e o Albert, a gente estudou junto na faculdade. Então a gente se conhece há mais de 20 anos. Bem verdade, mais, Albert? Mais de 20 anos. Então a gente estudou junto na faculdade. E em uma aula de direito penal lá, o professor falou pra gente claramente, né? Ao ser questionado por um aluno, mas por que juiz, promotor, desembargador, procurador e por aí vai tem que ganhar bem? Verdade. Aí ele respondeu com muita sinceridade, ele tem que ganhar bem para minimizar ou evitar o risco, né, de ser corrompido.
mesmo ganhando bem, ele pode ser corrompido. Com certeza, na verdade, com certeza. Mas o cara mas ganhando se ele ganhando mal e quem exerce esse tipo de cargo é vereador, prefeito, secretário, juiz, promotor, desembargador, delegado e por aí vai, ele lida com poder e dinheiro. Com certeza. Né? Poder e dinheiro andam de mãos dadas. Então, qualquer ofertinha, como o Albert falou ali, pode corromper um vereador que ganha ali R$1.000, R$3.000. Então, eu sempre deixo claro a seguinte questão. O problema não é o salário do vereador. O problema é quem recebe esse salário. E a gente sabe ali... E muitos não faz jus pelo que recebe, né, João? Exatamente. A gente sabe que na Câmara atual o custo-benefício não vale a pena, porque a maioria dos vereadores, né, eles são fracos. Demais. Eles não disseram ao que vieram. Né? Com certeza. Foi feita essa renovação e não adiantou nada. Estamos chegando ao final do nosso programa, João? Encerramos, né? Considerações finais? Voltaremos na terça-feira que vem com mais uma edição do Pautando. Lembrando que a coluna circula todo dia no Jornal da Cidade, de forma digital, de terça a sexta-feira. Final de semana é impresso mais digital. Nesse momento aí de pandemia, a gente não consegue vender o jornal na banca, então o jornal impresso é só para os assinantes. Quem quiser fazer uma assinatura do jornal aí é apenas R$30 o trimestre, recebe de forma digital pelo WhatsApp ou por e-mail. Pode fazer assinatura diretamente aqui no site, é jornaldacidade1.com.br. Quero deixar aqui um grande abraço, pedir desculpas aos nossos internautas pela ter cedido em alguns comentários, mas a gente acaba ficando nervoso com certos posicionamentos dos vereadores aqui, que deveriam ter feito o seu trabalho ao longo desses 3 anos e quase 5 meses, de fiscalizar o executivo e assim não o fizeram, e o rombo hoje é tão grande que nós não sabemos nem quais são os números corretos. Então eu peço desculpas mais uma vez e convidar para a próxima terça-feira, às 20 horas, que estejamos juntos aqui no nosso Pautando, a versão online da coluna de bastidores do Jornal da Cidade.